Como eu disse, irmãos, hoje o sermão vai ser entregue pelo reverendo João Paulo. Ele está à frente dos trabalhos lá na Congregação do Novo Norte, em Barão Geraldo, né, irmão? Eu vou deixar que ele fale um pouquinho sobre o trabalho dele lá, que tem sido desafiador, mas muito prazeroso, né, pastor? Eu vou orar pela sua vida, para que o Senhor esteja derramando uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida. Pai querido, obrigada, Senhor, pela vida do teu servo. Ó Pai que tem dito, eis-me aqui, nesta caminhada, ó Pai, que o Senhor tem colocado diante dele, Deus. Que mais uma vez, Pai, o Senhor possa derramar a porção dobrada do teu Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. Unja os seus lábios, ó Pai, para que de sua boca só saia palavras, ó Pai, colocadas por Ti, ó Deus. E que estas palavras, ó Pai, venham encontrar em nosso coração, Pai, um terreno fértil, ó Deus, para que possa, Senhor, florescer, ó Deus. Que o Teu amor, ó Deus, transborde na vida de João Paulo, do pastor João Paulo e de toda a sua família. Abençoe sua esposa e seus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu vim sozinho porque o meu menino, o João Francisco, né, que tem 10 anos, foi no acampamento Se Liga. Ele estava voltando agora quase no mesmo horário aqui do culto. E aí, como amanhã dia de aula, já minha esposa foi buscar ele e eles foram para casa, né? Mas numa próxima oportunidade, com certeza, estaremos juntos. Bom, eu sou pastor do presbitério, né? E tenho plantado essa igreja, né, lá no Novo Norte, o Novo Norte, que fica lá em Barão Geraldo. E na tentativa, né, da gente instalar mais uma congregação, mais uma igreja presbiteriana independente nessa região norte de Campinas. E graças a Deus, Deus tem sido muito generoso com a gente. Se Deus quiser, no final do ano a gente vai pedir, né, para a organização da igreja. Então, orem por nós nesse sentido. Gente, hoje é, dentro do calendário litúrgico, o 7º domingo da Páscoa. E esse domingo é chamado Domingo da Ascensão. Aquele domingo no qual Jesus ele sobe aos céus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura, que está lá no livro de Atos. A gente vai ler Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. É uma leitura um pouco mais extensa, né, estendida. Eu resolvi ler todo o trecho para não ter que ficar explicando muito o contexto, né? Eu vou pregar mais o miolinho ali, mas só para vocês terem bastante noção do que está acontecendo, né? Livro de Atos, que é o 2º livro que Lucas, o evangelista, ele escreve. E é uma carta, né, que ele escreve para uma pessoa chamada Teófilo, onde ele vai narrar a respeito da vida de Jesus no primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, e agora o que acontece com a igreja depois que Jesus sobe aos céus. Então eu leio na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordem pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água,
mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e Judeia e em toda Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica a mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, o filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Meu pedido é que o Senhor fale com autoridade, fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre a maneira que a ascensão de Jesus, o fato dele subir aos céus, como que ele muda o jeito que a gente percebe a realidade. Porque mudou o jeito que os discípulos passaram a perceber a realidade, e isso também precisa mudar o jeito que a gente enxerga a realidade. E Jesus vai fazendo isso, mudando várias coisas à nossa volta. E a primeira coisa que Jesus muda é a forma que a gente vê o reino de Deus. É o que diz o verso 6, que a gente leu agora. Quando os discípulos perguntam a ele: é agora que o Senhor vai devolver o reino para Israel? É agora que o Senhor vai devolver o reino para Israel? Pensa comigo uma coisa. Jesus ficou 3 anos com esses homens. 3 anos pregando para eles a respeito do reino de Deus. 3 anos contando várias parábolas. Olha, o reino de Deus, com que eu vou comparar o reino de Deus? O reino de Deus se parece com... E ele vinha e contava uma parábola para mostrar para eles que o reino de Deus era completamente diferente daquilo que eles imaginavam. Então eles tinham convivido com Jesus. Eles viram Jesus morto, crucificado, viram um túmulo vazio. E o texto fala para a gente no verso 3 que por 40 dias, depois de ressurreto, ele ainda ficou 40 dias conversando com eles o quê? A respeito do reino de Deus. Eles ainda perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, na cabeça deles, eles ainda imaginam que Jesus era o Messias, né? A palavra Messias quer dizer ungido, que ele era esse rei ungido que traria de novo um reino nacional, um reino étnico, um Israel étnico, nacional, político para esse mundo. Porque eles não conseguem entender ainda, não conseguem visualizar que o reino de Deus, ele era para além das categorias que a gente conhece. Política, econômica, social, era uma coisa completamente diferente. Mas na cabeça deles, Jesus ainda tinha que restaurar nacionalmente. Eles ainda sonhavam com essa libertação política que traria estabilidade, que traria segurança, controle para eles da vida deles, não mais um império estrangeiro dominando sobre eles. Ou seja,
a pergunta dos discípulos mostra para a gente que eles têm uma certa nostalgia ainda. Eles ainda pensam com base naquilo que eles conhecem a respeito da vida, o que Deus vai fazer com a vida deles. E o problema deles não é falta de fé, né? Porque eles creem que Ele vai restaurar. O problema deles é uma imaginação limitada. Eles continuam pensando a partir daquilo que eles conhecem. E sabe o que é interessante? É que eu e você, a gente faz a mesma coisa. A gente também pensa a respeito das coisas de Deus e do reino de Deus, simplesmente com base nas coisas que a gente conhece. A gente tem uma visão muito limitada de mundo, de vida. E Jesus, ele precisa quebrar isso. Porque quantas vezes a gente confunde o reino de Deus, eu brinco isso, né? Com o rol de membros da igreja. A gente acha que o reino de Deus está limitado, a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa tradição, não sei, o nosso culto, né? A nossa estética, a nossa liturgia. Mas Jesus olha para eles e olha para a gente e fala assim, viu? Meu reino é muito maior do que vocês imaginam. Meu reino vai para além das fronteiras que vocês estabeleceram. Não dá para vocês fecharem o reino nessa lógica de gueto que vocês vivem, nessa lógica de tribo. Por quê? Porque ele é muito maior do que qualquer fronteira que vocês queiram colocar. Então, a primeira coisa que Jesus precisa mudar na vida deles e na nossa vida, a gente precisa que Ele rompa, né, que Ele ajude a gente a romper as fronteiras, tirando de nós essa nostalgia que a gente tem. Porque, gente, às vezes a gente fica sonhando, a gente fica lembrando, né, tipo, da igreja que a gente teve no passado, da vida que a gente teve no passado, e a gente fica querendo que Deus volte as coisas como era lá, e Ele está falando, cara, eu estou jogando vocês para o futuro, eu tenho outras coisas para vocês. Então vocês precisam se abrir para isso, para que Ele possa ampliar a nossa imaginação e ajudar a gente a enxergar o que Ele está fazendo hoje, o que Ele vai fazer através da gente. Então a primeira coisa que Ele muda é a forma de ver o reino. Ele quer mudar isso na nossa vida. Porque senão a gente vai continuar igual os discípulos, pensando que o reino de Deus é aquilo que a gente consegue controlar. Quando na verdade Ele quer mostrar que é muito maior do que a gente consegue muitas vezes imaginar. Mas tem uma segunda coisa que Ele precisa mudar. Jesus muda a forma que os discípulos se veem. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Eu achei interessante quando eu estava estudando o texto, que apesar dos discípulos confundirem o reino com esse Israel étnico, Jesus ele não corrige completamente essa expectativa deles. É quase como se ele não negasse que de fato Deus tem alguma coisa sim para o povo de Israel. Lá no futuro. O apóstolo Paulo vai falar disso lá em Romanos 11, mas isso deu outra história. Mas assim, Deus tem alguma coisa preparada para o povo de Israel. Mas o que ele queria que os discípulos entendessem? Olha, não cabe a vocês controlar a ocasião, o dia. Não cabe a vocês quererem controlar o calendário da história que Deus preparou. Então ele vai redirecionar a preocupação deles, né? Porque a gente também vive fazendo isso, né? A gente como igreja vive tentando adivinhar o que Deus está fazendo no sentido assim de... A gente quer decifrar muitas vezes, né? O cronograma, os sinais, especular sobre o fim. A gente cantou aqui, né? Ele vem, a trombeta soará, a gente crê nisso. Mas quantas vezes vocês ouviram que Jesus está voltando, não é isso? E o fim está próximo. Só que a gente vai estudar a história da igreja, a gente percebe que, gente, desde sempre isso acontece. E cada vez que o mundo entra em crise, a gente fica com essa sensação que Jesus está voltando, que a volta dele é iminente, que logo, logo... E outra coisa que eu percebo, quanto mais velho a gente vai ficando, mais certeza a gente tem que Jesus está voltando. Então, a gente muitas vezes fica preso ali querendo entender, né? E Jesus, ele olha para a gente e fala assim, viu? Vocês não têm que se preocupar com isso. Você pertence ao Pai. O que cabe a vocês é o seguinte, vocês vão ser as minhas testemunhas. O trabalho de vocês é o quê? É testemunhar.
E a palavra para testemunha aqui no texto é a mesma palavra que a gente vai usar, que chama mártire, que vai dar origem à palavra mártire, né? A palavra para testemunha em grego é mártire, que é onde vem a nossa palavra Marte. E aí tem um cara chamado Marvin McFly que ele vai falar assim: uma testemunha é alguém que vê algo, diz algo e sofre algo. A testemunha vê algo, diz algo e sofre algo. Ou seja, ser uma testemunha não é um título que a gente carrega com ostentação, não é uma função religiosa, é uma identidade que surge da própria experiência, porque a testemunha é alguém que presenciou algo. Ela estava perto, ela vivenciou aquilo. E aquilo que ela viu foi tão forte que ela não consegue mais ficar calada. Então a gente vê isso acontecendo no livro de Atos. Se você olhar lá no capítulo 4, Pedro e João estão saindo do templo, eles veem, né, o homem lá aleijado, curam esse homem, e aí todo mundo começa a falar do milagre que eles operaram. Lembra desse trecho que fala assim: olha, não tenho ouro, prata, mas o que eu tenho eu te dou, então em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aí as autoridades, né, os líderes religiosos lá do Sinédrio, chamam eles e falam assim: meu, com a autoridade de quem que vocês fizeram isso? Eles falam assim: ó, fique sabendo que é no nome de Jesus que vocês crucificaram, que ressuscitou, que esse homem está andando. E aí o texto vai falar para a gente, lá em Atos, que os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Ou seja, a eloquência deles, o jeito que eles falaram, a coragem que eles falaram, surpreendeu todo mundo. Eles sabiam que eles não tinham, vamos pensar assim, eles não tinham ido para a faculdade, né? Tinha uma formação muito simples, mas falaram com muito poder. E aí, então, eles são ameaçados e falam: olha, se vocês voltarem a falar desse nome, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados e a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. E o que eles respondem? Julguem o que é certo, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso também é para mim e para você. Porque a gente olha, né, para a vida dos discípulos e a gente percebe que eles eram pessoas simples, sem instrução. E, gente, eles tinham dado muita mancada, né? Pedro tinha negado Jesus. Todos eles abandonaram ele. Depois que ele ressuscita, eles estão trancados dentro de uma casa com medo. Mas ainda assim, Jesus olha e fala assim: são vocês que vão testemunhar. E isso é para mim e para você. Por quê? Porque talvez você não se ache apto para falar, para testemunhar. Talvez você tenha vergonha da tua história, do que você viveu. Talvez, sei lá, você já deu muita mancada também. Talvez você tenha medo de alguém fazer uma pergunta difícil e você não saber responder. Mas sabe qual que é o lance? A testemunha não é alguém que tem todas as respostas. A testemunha é alguém que fala assim: olha, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. E o que eu tenho visto e ouvido é isso que ele fez na minha vida. E sabe o que é mais bonito? É que Jesus não envia pessoas altamente capacitadas. O que ele envia sempre é gente que está tão vazia, que pode ser preenchida pelo Espírito Santo. E aí, quando o Espírito preenche a gente, o Espírito não vai dar para a gente influência política, não vai dar simplesmente, né, um curso de retórica para a gente aprender a falar, não é isso que ele vai dar. Mas ele vai dar coragem para a gente falar quando tudo for contra. Ele vai dar para a gente capacidade de discernir as coisas, de entender o que está acontecendo, entender o que está por detrás das coisas. Ele vai dar para a gente, sabe assim,
a capacidade da gente conseguir perceber que, de repente, a gente está querendo fazer uma coisa e a porta está fechada, e a gente tenta de outro jeito e não dá certo. E aí, de repente, ele manda uma visão, sei lá, ele manda alguma coisa e fala assim, cara, tenta de outro jeito. Porque é assim que a igreja vai se movendo no livro de Atos e ao longo da história da igreja. Porque o Espírito vai capacitando. Então, Jesus muda com a ascensão dele o jeito que você se enxerga, que eu me enxergo. A gente pode entender que, de fato, nós somos testemunhas. A terceira coisa que ele muda a forma que nós enxergamos as outras pessoas. Porque a continuação do verso 8 diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Gente, a questão aqui não é geográfica. Jesus não está traçando uma estratégia de crescimento de igreja, não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque Jerusalém e Judéia apontam para o lugar familiar. É o mesmo povo, a mesma cultura, tem uma certa zona de conforto, né, de falar de Jesus dentro desse meio. Agora, quando eles são chamados a irem para Samaria, aí a coisa muda. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus, eles se odiavam há muito tempo. Eles tinham séculos de hostilidade. Depois vocês perguntam para o pastor, tá bom? Lá na escola dominical, né? De onde que vem essa treta? Que eu não consigo gastar tempo aqui explicando, mas assim, vem de muito tempo, lá dos reis de Israel, quando o reino é dividido, né? E aí, mas para resumir assim, um samaritano é um judeu que se misturou com outros povos. Então, por isso, eles eram considerados impuros, eles eram considerados hereges, eles eram vistos como inimigos do povo de Deus. E eles se odiavam. Então, incluí-los no testemunho era cruzar uma fronteira que ninguém tinha coragem de cruzar. Tanto é que o povo dava a volta para não passar pelo meio de Samaria. Demorava 2, 3 dias a mais ali andando, só para não cruzar ali no meio desse povo. Só que continue, fala que eles tinham, o testemunho precisava alcançar os lugares mais distantes da terra, né, os confins da terra. Essa é uma expressão que vai remeter a todo o livro de Isaías. Quando fala do Messias, que é essa pessoa que fala assim, olha, eu farei com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. E quando você olha para todo o livro de Atos, você vai descobrir que os confins da terra remete a gente até Roma, porque Roma era a capital do império. E aí chega no final do livro, a gente vê Paulo chegando até Roma para poder pregar. E a gente sabe que as capitais, né, as grandes cidades, as grandes metrópoles, e Roma era uma cidade grande, é onde tem gente do mundo inteiro. E até hoje é assim, você vai para São Paulo, eu lembro um congresso de pastores que eu fui em São Paulo, que eu saía do hotel e tinha um povo falando um dialeto africano que eu nunca ouvi na minha vida. Então, assim, você está numa cidade grande e você escuta gente do mundo todo, né? E Roma era esse lugar. Então, a salvação de Deus, ela sai dessa periferia judaica, chega até o coração do poder imperial, onde ela alcança todos os povos. Mas para cumprir essa missão, a gente precisa olhar para o outro de outra forma. E, de novo, né, a gente olha para o livro de Atos, é o que acontece lá no capítulo 10, capítulo 11, com Pedro. Pedro tem uma visão, e aí, assim, para encurtar a história, Deus manda Pedro ir pregar para um centurião, um soldado romano, o inimigo do povo de Deus, que estava oprimindo eles. E Pedro chega na casa desse homem e fala assim, olha, você sabe que eu não devia nem estar aqui, né? Já chega assim, meio mal educado, né? Só que aí ele prega, e o que acontece? O povo recebe o Espírito Santo do mesmo jeito que eles receberam o Espírito Santo. E aí Pedro vai olhar e vai falar assim, nossa, agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu pergunto, né, para a gente, quem são as pessoas que a gente, quanto igreja evangélica, olha e fala assim, essa pessoa não. Esse é inimigo. Esse daí não tem jeito não.
Porque a gente vive olhando os outros também como se fossem inimigos, não é? Se é de outra igreja, é o quê? É concorrente. Se é de outra religião, é o diabo, né? Se pensa politicamente diferente do que eu penso, é um ignorante. E a gente vive olhando para o outro como se ele fosse nosso inimigo. Mas o que a ascensão faz é desafiar a gente a olhar as pessoas e enxergar o seguinte: essa pessoa que eu julgo meu inimigo é alguém que Jesus manda eu cruzar essa fronteira porque ele precisa da mesma graça que me alcançou. A graça que me alcançou também quer alcançar essa pessoa. E eu preciso cruzar essa fronteira. Então, a terceira coisa que a ascensão muda é a forma que a gente olha para o outro. Não mais como inimigo, mas alguém que precisa da graça também. Agora, em quarto e último lugar, o que a ascensão faz, sabe o que é? É mudar a forma que a gente enxerga o próprio Jesus. E essa é a coisa mais bonita do texto. Por quê? Tem tanta coisa acontecendo nessa pequena cena que eu fico até com medo sei lá, de acabar demorando, né? Mas eu vou tentar ser bem breve. São várias camadas de significado. Em primeiro lugar, quando a gente fala que Jesus subiu até os céus, o jeito que a Bíblia enxerga terra e céu é diferente do que eu e você a gente enxerga. Porque a gente pensa terra e céu, a gente pensa nisso que a gente olha e vê, né? Mas na Bíblia, na linguagem bíblica, terra e céu significa outra coisa. Na linguagem bíblica, o Salmo 115, verso 16, ajuda a gente a entender bem. Fala assim, ó, Salmo 115, verso 16. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. A gente cantou isso aqui, né? Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Seja feita a tua vontade assim, na terra como nos céus. Qual que é a ideia? Quando a gente fala céu, a gente está falando da esfera de Deus. É o lugar que Deus domina. Você pode pensar talvez no reino espiritual. Quando a gente fala terra, a gente está falando da esfera que os seres humanos dominam. Então, na cabeça do judeu, terra e céu é isso. É a dimensão espiritual e a dimensão terrena. Só que tem um lugar que essas duas dimensões elas se cruzam. Elas se conectam. Sabe onde que era? No templo. Tanto no tabernáculo quanto depois no templo de Jerusalém, o que acontece? Quando eles consagram esse lugar, uma nuvem, não é isso? De glória, o que ela faz? Ela entra nesse lugar. E é como se a própria presença do céu invadisse aquele lugar a ponto do povo não conseguir ficar lá dentro. E aí quando você vai olhar lá para o templo, você vai descobrir que tinha um lugar separado, que era o Santo dos Santos, onde ninguém entrava, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Aquele lugar era chamado do quê? O trono de Deus. Então aquele lugar era o lugar onde a presença de Deus, eles entendiam, terra e céu se conectavam. E aí quando você olha para o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, você vê, Daniel tem uma visão onde ele vê os reinos, né, que são bestas, animais, feras, e de repente ele tem uma visão do céu, ele tem uma visão desse lugar de Deus. E ele vê um trono e vê um ancião de dias, alguém que vive para sempre, né, que o cabelo é branco como a lã e tal. E aí, de repente, ele vê um homem chegando perto desse ser, né, que seria o próprio Deus, né, o Eterno. E para esse homem, diz lá no Daniel 7, que esse homem recebe todo o poder, toda a autoridade para dominar. E todo o povo, toda a língua, toda a nação vai se curvar diante desse homem que recebeu todo o poder e toda a autoridade. Esse homem que vem nas nuvens do céu. A última camada do texto é a seguinte: quando os imperadores romanos eles morriam, eles eram queimados. E aí o povo que os puxa-saco, né, vamos dizer assim, eles falavam assim que eles viam a alma deles voando e entrando no céu.
E era um jeito de dizer, olha, o imperador é divino. Então, quando a gente vê esse texto, o que o Lucas está mostrando para a gente é o seguinte, olha, o lugar onde a terra e o céu se tocam não é mais o templo de Jerusalém. O lugar onde céu e terra se tocam, agora é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o nosso templo. Ele é a presença de Deus no nosso meio. Tem mais um detalhe. O homem que Daniel vê entronizado, né, subindo no trono, é Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor do mundo, a gente cantou isso também, né? O Senhor que domina o trono do universo não é César. Não são os líderes mundiais que a gente vê no jornal. É Jesus Cristo. E aí, quando a gente pensa que o trono na antiguidade não é só o lugar do governo, mas é o lugar do juízo, essa é a melhor notícia que eu e você a gente tem para receber nessa noite. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente passa a vida toda atrás de um juízo, atrás de um veredito que seja favorável a nós. A gente viu as crianças aqui, né, cantando, dançando, e gente, começa quando a gente é pequenininho. Toda criança espera que o pai, que a mãe, que a professora olhe para ela e valide ela, né? E fale, nossa, como você é linda, como você é isso, como você é aquilo. Porque a gente precisa de um veredito que seja favorável a nós. Aí a gente cresce um pouquinho, fica jovem, e aí a gente começa a conviver com os amigos e tal, arruma uma namorada ou um namorado, e você espera o quê? Que aquela pessoa olhe para você e fale assim, meu, você é uma pessoa maravilhosa, você é um amigo legal, você é isso, você é aquilo, porque você está esperando o quê? Um veredito de alguém. E aí você cresce mais um pouco e você vai trabalhar e você espera que os seus amigos de trabalho olhem para você e reconheçam aquilo que você faz, teu chefe, porque você espera um veredito. Mas sabe o que acontece com a gente? No fundo, a gente sabe que por mais que nós nos esforcemos, a gente não dá conta de ter esse veredito favorável sempre. E aí, eu acho que é por isso que a gente está tão doente. Não é isso? Está todo mundo ansioso, está todo mundo mal, porque a gente fica esperando a aprovação das pessoas. E aí a gente se mata de trabalhar, se mata para fazer as coisas, porque a gente quer merecer, a gente quer ser digno. Mas sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você nessa noite? É a seguinte. A única pessoa que pode te condenar, a única pessoa que pode te condenar, ela desceu do trono e ela sofreu a condenação no teu lugar. Para você ter a certeza de que não existe mais condenação sobre você. E aí quando a gente fala que Jesus é o nosso intercessor junto ao trono do Pai, gente, eu sempre pensei que era mais ou menos assim. Jesus virava para o Pai e falava assim, Pai, o Jota está aqui, o pessoal me chama de Jota, né? O Jota está aqui, e ele pecou de novo, ele fez aquele negócio de novo. Então assim, quebra o galho dele, vai, tem misericórdia dele. Eu sempre achei que era isso. Mas vamos ser sinceros, dá um certo medinho, né? Porque você pensa assim, cara, uma hora Jesus vai cansar de mim. Não é possível, né? Uma hora ele vai cansar. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que quando Jesus intercede para a gente junto ao trono, Ele não pede só por misericórdia, Ele pede por justiça. Por quê? Porque eu acho que Ele olha para o Pai e fala assim, Pai, está aqui o Jota. Ele pecou de novo. Mas se você cobrar essa dívida dele, você vai cobrar 2 vezes. E isso não é justo, porque eu já paguei.
Então eu peço que a minha justiça seja tributada a Ele. E eu peço que a minha justiça seja tributada a cada um de vocês. Então, quando a gente ganha essa visão de Jesus, que Ele está junto ao trono, e que Ele intercede por nós, e que Ele domina sobre tudo, isso dá uma coragem para a gente sair e falar daquilo que Ele tem feito. Que a gente não vai mais por obrigação, a gente não vai porque o pastor mandou, sabe? Gente, quando eu era criança, eu tinha uma bronca que quando a gente fazia aquelas conferências de missão e aí tinha que sair batendo na porta das pessoas. E eu sou muito tímido, sabe? Tinha que sair batendo na porta das pessoas para evangelizar. Eu tinha uma bronca disso. E hoje eu olho e eu acho assim que, de fato, quando o evangelho entra no nosso coração e a gente entende o que Jesus fez por nós, a gente não consegue ficar quieto. Entendeu? E aí é diferente. Porque a gente vive diferente. E a gente vive de um jeito tão maravilhoso que quem está convivendo com a gente olha e fala assim: cara, por que você está fazendo esse negócio? E você pode dizer: olha, eu estou fazendo isso porque Jesus está no trono. E Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me curou, Ele mudou a minha vida. E agora eu tenho um coração grato. E o jeito que eu tenho para retribuir aquilo que Ele me fez é ajudando você. Isso muda completamente o nosso testemunho. Só tem um detalhe só. Os discípulos, eles não veem mais Jesus, fisicamente. E aí o lance é o seguinte: como que eles conseguem entender o que Jesus está fazendo? Eu acho que o texto responde de um jeito muito bonito, Porque lá no verso 14 fala assim: eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. A oração é o lugar que conecta a gente, a terra e o céu. Conecta a gente com Cristo, com Jesus. E aí a gente consegue enxergar, entender para onde o reino está caminhando e como que a gente participa disso que Deus está fazendo. Então, para encerrar essa palavra, eu queria convidar você. No primeiro momento, a gente vai ter um tempo de oração silenciosa, no banco mesmo. Feche seus olhos. Peça para Deus abrir os seus olhos, para Ele mudar o jeito de você enxergar o reino, de você enxergar a si mesmo, de você enxergar as outras pessoas, as pessoas que você olha e você fala: essa pessoa é um inimigo, essa pessoa é alguém que não é digna, do meu amor, da minha amizade. Mas pede para Deus te ajudar a enxergar do jeito que Ele enxerga essa pessoa. Para você conseguir enxergar Jesus do jeito que Ele é hoje, como que Ele domina sobre tudo. Senhor, muda a nossa visão, ó Deus. Aumenta a nossa imaginação, meu Pai. Ajuda a gente a enxergar do jeito que o Senhor enxerga as coisas, ó Deus, a realidade. Ajuda a gente a ver o reino, ó Pai, como o Senhor vê. Nos ajude a nos enxergarmos como o Senhor nos enxerga, meu Pai. Com esse olhar de graça, de misericórdia. Se a gente tem uma visão inflacionada de nós mesmos, se a gente tem uma visão meio metida de nós mesmos, ó Deus, dá pra gente um coração humilde, ó Pai. Se a gente tem uma visão diminuída de nós mesmos, meu Pai, deflacionado, ó Pai, se a gente se enxerga menor, ó Deus, com uma certa depressão até, ó Pai, que a gente possamos nos olharmos com graça, ó Pai, com amor, com acolhimento, ó Deus.
do jeito que o Senhor nos vê, ó Pai. Ajuda a gente a enxergar o outro, ó Pai, como o Senhor vê. Aquele que é nosso inimigo muitas vezes, ó Deus. Muda o nosso coração. Ajuda a gente a enxergar essa pessoa, Pai, como alguém que precisa da graça, a mesma graça que me alcançou, que alcançou cada um de nós, ó Deus. Dá pra gente esse olhar gracioso, amoroso, meu Pai. E Senhor, ajuda a gente a enxergar o Senhor, ó Deus, Senhor Jesus, como esse rei assentado no trono, que domina sobre tudo. Para que a nossa segurança, ó Deus, não venha dos políticos, meu Pai, não venha dos empresários, ó Deus, das pessoas que dominam, ó Pai, esse mundo, do dinheiro, ó Pai. A nossa segurança não está em nada disso, ó Deus, nossa segurança está no Senhor, ó Pai. O Senhor que criou terra e céu, o Senhor que domina sobre tudo, ó Deus. Ajuda a gente a confiar nisso, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o grupo canta, a gente também vai ter um momento de intercessão. E se você precisa de uma oração especial, eu e a presbítera, a gente vai estar orando por você, pedindo para Deus te abençoar. Se você quiser, vem até a frente receber uma oração.
Posso deixar um desafio para você essa semana? Eu não sei como anda a tua vida de oração. Talvez você tenha uma vida boa. Mas se de repente está difícil de orar, eu queria te desafiar. Gastar 5 minutos, 10, 15, o tempo que você conseguir. Mas gastar tempo. Não para pedir nada para Deus. Mas para falar para Ele: Jesus, eu quero enxergar do jeito que o Senhor enxerga. Eu quero entender o que o Senhor está fazendo nesse mundo e participar disso. Será que você consegue orar assim? Então eu queria te desafiar para você fazer parte, para você poder testemunhar daquilo que Ele tem feito. E você vai ver que Ele vai falar com você. Porque Ele sempre fala com a gente. A gente que muitas vezes não para escutar. Amém? Vamos ficar de pé? A gente pode receber a bênção? Eu desejo que o Deus eterno, Criador do céu e terra, que Ele vá à tua frente, guiando você no caminho que você deve andar. Desejo que o eterno possa estar atrás de você para te proteger de cada armadilha do inimigo. Eu desejo que o Deus eterno possa estar embaixo de você como uma rocha que sustente a tua vida. E eu desejo que o eterno possa estar acima de você, para que dos céus Ele derrame bênçãos sem medidas. Acima de tudo, eu desejo que o eterno caminhe do teu lado. E se de repente você tropeçar e cair, que Ele te levante mais uma vez. Que o amor do Pai, que a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que você possa sair para testemunhar. Amém? Seja uma testemunha de Jesus.